Olá, pessoal. Então, agora na aula de hoje, nós vamos continuar ali falando sobre o momento da leitura 1, em que nós vemos o texto do Pedro, né? Então, um susto na madrugada, ele está à noite na rua quando ouve um barulho e acha que é algo perigoso, mas aí descobre que é apenas um gato, né? Aqui na página 69 nós temos também, na interação dos textos, um texto falando sobre a reação do nosso corpo aos estímulos como o medo, né? Quando nós estamos com medo, como o nosso corpo reage, né? Então ele diz assim, ó, no texto das páginas 63 e 64, vimos que a situação vivida por Pedro deixou-o amedrontado. Quando sentimos medo, ocorrem certas reações em nosso organismo. Veja algumas reações no infográfico a seguir. Então aqui nós temos o infográfico. O que é um infográfico? É uma espécie de gráfico, né, que nem sempre ele traz dados, né, numéricos. Ele traz o quê? Uma imagem e as principais informações que estão sendo discutidas. Neste caso, né, a principal informação é como o corpo reage aos estímulos. Então, vamos ver ali, né? Temos um boneco, né? E tem ali no o primeiro tópico, né? Os pelos se eriçam, né? Então os pelos do cabelo estão arrepiadas, pupilas se dilatam, né? Então a pupila do olho ela se dilata, salivação diminui, a boca fica seca, respiração acelera, né? Batimentos cardíacos disparam, né? Então o coração também acelera, o estômago se contrai, aquele frio no estômago que a gente diz, né? Inicia a queima das reservas de gordura, né? E a circulação sanguínea se concentra nos músculos, ou seja, os músculos ficam até mais rígidos às vezes, né? Então, esse é um infográfico, é um tipo de texto que trabalha com as principais informações a partir de um gráfico informativo que não necessariamente vai trazer o quê? Dados numéricos, como é o caso deste aqui, né, que fala sobre o medo. Então vamos ver ali na pergunta número 1 da página 69, diz assim, ó. O texto acima se constitui de uma representação visual de informações sendo composta de imagem e texto, a fim de facilitar a leitura e a compreensão do leitor. É um texto mais rápido, mais fácil. Esse gênero textual é chamado de infográfico. Observe o infográfico, como o corpo reage ao estímulo diante da situação vivenciada por Pedro. Quais as reações apresentadas no infográfico você acha que ele pode ter tido? Então, ele estava com medo. Quais reações apresentadas neste infográfico será que o Pedro teve no momento em que ele ouviu aquele barulho e achou que era algo perigoso? Então, essas aqui vocês vão responder, né? Resposta pessoal de acordo com este infográfico, certo? Na 2, a partir das informações do infográfico, você acha que é possível reconhecer quando uma pessoa está com medo? Será que a gente consegue ver que a pessoa está com medo? Geralmente sim, né? Alguns dados, a expressão, né, facial da pessoa já revela que ela está com receio ou com medo, né, por exemplo. Mas é bem pessoal. Eu quero que vocês façam, né, este texto que ele interage, né, com o texto do Pedro, tá? É um susto na madrugada. Então vocês vão ler novamente esse infográfico e vão responder as questões da página 69 e da página 70, que é mais interpretação. Aí, na página 71, nós temos ali a seção para se comunicar melhor. E novamente traz o uso do dicionário. Desde do comecinho lá do primeiro bimestre, nós estamos trabalhando com o dicionário. Muita gente não usa o dicionário, mas é bem importante utilizá-lo. Ele nos ajuda de várias formas, né? Além de trazer o conceito da palavra, o significado, também diz se a palavra é substantivo, adjetivo, verbo, ou seja, diz qual é a classe gramatical a qual a palavra pertence. E também nós temos que saber utilizá-lo, né? Tem gente que não utiliza porque não sabe, né? Então aqui, por exemplo, ó, releia um trecho do texto, um susto na madrugada. Parecia que alguma coisa estava se mexendo entre as folhagens atrás do muro em que eu estava parado. Então é o Pedro narrando a percepção dele, né? Nós temos as palavras mexendo e folhagens destacadas neste trecho. Aí a número 1 pede o seguinte, né? Questão número 1. Pesquise no dicionário o significado das palavras destacadas. Você conseguiu encontrá-las na forma em que estão grafadas? Provavelmente vocês não conseguirão encontrar. Por quê? Mexendo, ó, estava se mexendo. Mexendo vem do verbo mexer. Nós vamos encontrar no dicionário a forma inicial do verbo, a forma base, o infinitivo, mexer. Mexendo ele está no quê? Na forma do gerúndio. Quando está no gerúndio, houve uma
flexão do verbo ali, né? Ele teve uma mudança. Quando há essa mudança, que é bem comum em algumas classes de palavras, como nós já vimos, substantivo, adjetivo, o verbo, quando há essa mudança, para a gente encontrar a palavra no dicionário, tem que voltar para a forma inicial. No caso, mexendo, nós vamos encontrar como mexer. Então, eu quero que vocês procurem no dicionário de vocês, seja o físico ou o online, a palavra mexer e registrem aqui, né? E folhagens. Folhagens é um substantivo. Nós já vimos que substantivos, né, dão nome às coisas, né? Então, folhagens sofreu uma flexão. É uma das flexões do substantivo, que é o quê? A variação de número, singular ou plural. Nós vamos encontrar no dicionário a palavra folhagem no singular. Aí, folhagens está no plural, mas o significado é o mesmo. Então, normalmente no dicionário nós encontramos a palavra no singular e na forma inicial dela, né? A mesma coisa acontece com substantivos que têm variação de gênero, como nós já vimos. Então, gato ou gata, nós vamos encontrar em alguns dicionários tem as duas formas, mas em outros nós encontramos a forma masculina e daí pode vir entre parênteses lá dizendo que tem a forma feminina também, né? Então, sempre procure a forma base, é mais fácil de encontrar, tá? Então, eu quero que vocês façam também, utilizando o dicionário, este exercício da página 71 e da página 72, que vai falar um pouco sobre o dicionário, tá? Aqui tem alguns verbetes do dicionário, lembrando que verbete é cada palavra do dicionário, cada o significado que ela traz ali, tá? Então, vocês vão ler, né? E vão tentar fazer este exercício. Por quê? Ó? No exercício 5 diz assim: você sabia que muitas palavras usadas em nosso dia a dia têm origem em outras línguas e que essa informação também aparece nos dicionários? Então, o dicionário também indica a origem dessas palavras que vieram de outras línguas. E que algumas palavras de origem estrangeira já foram aportuguesadas e registradas nos dicionários. Então, tem palavras que nós emprestamos de outra língua, né? E quando nós emprestamos, nós fazemos a nossa versão em português. E essa versão também já pode ser encontrada em alguns dicionários, né? Olha, leia os verbetes a seguir e relacione-os à língua de origem correspondente a cada uma das palavras. Por exemplo, ali, a palavra paisagem. Do FR. O que é FR? Qual língua será que começa com FR? Francês, né? Paisagem. Eu não sei falar francês, né, por exemplo, mas, né, aqui a gente tem a escrita da palavra, né? Então é bem parecida com a nossa paisagem. E tem a significação, olha, ó. Tem o SF indicando que S é substantivo, F é feminino, então paisagem é um substantivo feminino que vem do francês, da palavra de origem paisagem ali, escrito em francês. E daí tem os significados. Temos dois significados para este verbete. Primeiro, espaço de terreno que se abrange num lance de vista. E segundo, pode ser também uma pintura, gravura ou desenho que representa uma paisagem natural urbana. Por exemplo, as paisagens de Ruisdael descortinam vastos horizontes. Então, um exemplo em que paisagens aqui foi empregado como a obra de arte, a pintura. Então, eu sei que a letra A é uma palavra de origem francesa. Então, vocês vão colocar aqui letra A. Onde que encontra essa informação? Aqui no verbete. Então, sempre olhe de onde vem, que tipo de palavra é, ó, substantivo masculino. Tem aqui, ó, Brasil, Angola, né? Vem do Quimbundo, uma língua, né, africana ali, né? E daí tem o significado de cafuné, que é o ato de coçar levemente a cabeça de alguém para fazê-lo adormecer. Então, fazer um cafuné é fazer aquele carinho que a gente diz até a pessoa adormecer. Então, a letra B, nós sabemos que veio do quimbundo, podem colocar aqui. Tentem fazer as outras três, a C, a D e a E, com essas informações, certo? Aí nós temos ali o momento da leitura 2, né? No momento da leitura 2, nós estamos também falando do mistério, textos de mistérios, histórias misteriosas, de medo, de terror, né? Que causa aquele suspense, né? Então vamos ver ali, ó. O que pode haver de tão misterioso em uma velha casa? No filme A Casa Monstro, tudo que passa em frente do antigo sobrado desaparece misteriosamente, assustando os moradores do bairro. Veja a seguir o cartaz do filme. Nós temos um cartaz do filme A Casa Monstro. Quem não assistiu, fica uma dica, assistam, é bem legal o filme, né?
a casa está viva. Não, a casa está viva. Parece que ela está viva. Olhando, ela até se assemelha a um rosto, né? Olha, as janelas parecem os olhos da casa. Esse, essas telhas erguidas ali parecem o nariz. E a porta se abrindo parece a boca, né? E as crianças bem assustadas num cenário meio obscuro, né? Com árvores secas ali que lembra histórias de terror, né? Então a casa monstro, né? E cabe a ele salvar o bairro. Então essas crianças provavelmente irão descobrir qual é o mistério por trás da casa monstro, né? Então para quem não assistiu, assistam, né? Temos o cartaz do filme, junto com o cartaz do filme nós temos as informações básicas. Quem é a produtora, né? Quando foi lançado, né? Em alguns aparece quando foi lançado, quem é o diretor, se tem atores, quem são os atores, e tem um site para encontrar maiores informações sobre o filme. Então, geralmente, quando nós vamos assistir um filme, nós encontramos estes cartazes. Então, nós vamos falar um pouquinho do gênero cartaz, né? Qual é a função do cartaz? Aqui tem um trecho, né, uma sinopse que nós também já vimos do filme A Casa Monstro. Então, ali, ó. Jay Walters, né, Mitchell Mussa, é um garoto de 12 anos que acredita que há algo de estranho na casa do velho Nibberclacker, Steven Busney, localizado do outro lado da rua. Tudo que passa perto da casa simplesmente desaparece, incluindo triciclos, brinquedos e animais de estimação. Na véspera do Dia das Bruxas, Jay e seu amigo Chowder, né, Sam Lester, deixam que a bola de basquete com a qual estava jogando caia no terreno de Neverclack, sumindo misteriosamente. Logo em seguida, a casa tenta devorar Jenny, né, Spencer Locke, que é a atriz que faz, né, quando vem esses nomes entre parênteses e é uma animação, é o ator ou atriz que faz a voz dos personagens, né? Uma amiga de ambos, que é salva do ataque. Eles tentam avisar a todos do perigo que é a casa, mas ninguém acredita neles. O trio recorre a Skull, né, que é o John Heder, um preparador de pizza preguiçoso que ganhou fama por, no passado, ter jogado videogame por 4 dias seguidos. Olha a fama dele, né? Skull acredita que a casa tenha adquirido alma humana e que o único meio de eliminar o perigo que ela representa seja acertando-a direto em seu coração. É quando os amigos elaboram um plano que permita que entre na própria casa. Será que vão conseguir ou não? Então, é uma sinopse. Fica aí a dica para vocês assistirem e ver se eles conseguem ou não. Então, aqui nós temos no estudo do texto, a primeira pergunta falando, ó, o cartaz do filme da página anterior é um texto verbal, não verbal ou verbal e não verbal ao mesmo tempo, né? Que é um misto. Explique. Voltando lá, nós temos a imagem, que é o que se destaca, né, do filme, mas nós temos o texto também verbal. A casa está viva, né? E cabe a ele salvar o bairro. Então, são poucas informações, mas essas informações despertam a curiosidade e a atenção do leitor. Então, nós podemos dizer que tem uma linguagem mista. A linguagem não verbal, que se destaca, e também a linguagem verbal, que complementa a linguagem não verbal. Então o que predomina no cartaz? Acabei de dizer, né? A imagem é o que se destaca. Por quê? Porque a intenção é chamar a atenção do leitor. Então, ali, leia uma definição da palavra cartaz, retirada de um dicionário. Então, cartaz, substantivo masculino, e significa impresso de grande formato para fixação em lugar público e que traz anúncio comercial ou disposições, espetáculos, etc. Tem também o sentido brasileiro figurado, que significa popularidade, fama, né? Ter cartaz é ter fama. Então, sentido figurado. Ok? Então, qual é o objetivo da produção do cartaz do filme A Casa Monstro? Onde que nós encontramos, geralmente, cartazes, né, de filmes? Cinemas, né, onde a gente vai para assistir o filme, né? Em locadoras, hoje já não temos muitas locadoras de filmes, mas antigamente, né? Antigamente, há pouco tempo, vamos dizer assim, né, era comum encontrar, né, nas locadoras também os cartazes dos filmes, para a gente ter uma noção do que se passa naquele filme e chamar a atenção para que a pessoa assista, né? Aqui, então, vocês vão complementar, né, fazer a letra A e a letra B. O cartaz lido divulga um filme. O que mais pode ser divulgado por meio de cartazes? O que vocês acham que a gente pode divulgar por meio de cartazes? Muitas coisas, né? Filmes, eventos, peças, shows, né? Ou até mesmo algumas campanhas, né? Eu quero que vocês façam, então,
é, as questões 4, 5 e 6, além da 1, 2 e 3, que eu já respondi em parte com vocês. E também aqui a parte do para fazer em casa, a 1 e a 2. Por quê? Ó, aqui é a opinião, vai ser a opinião de vocês. Quero ver como vocês interpretam essas questões. Aqui nós temos na página 76, né, a parte que fala, né, da exploração da linguagem, explorando a linguagem. Qual é o efeito do sentido das reticências na frase? A casa está viva. Nós vimos pontuação do trimestre passado. Reticência geralmente indica o quê? Uma interrupção, para dizer que algo continua, ou então para criar aquele suspense, né? Então aqui provavelmente é o suspense que está se destacando. E também ali na frase "e cabe a ele salvar o bairro". O termo em destaque se refere a quem? Quem são eles ali no cartaz que nós vimos? Né? Então vocês vão responder e dizer como vocês conseguiram perceber que eles representam, né, tais seres. Eu não vou responder porque eu quero que vocês me digam. E aqui a 3, em sua opinião, por que a casa tem o nome de casa monstro? Né? Porque a casa é um monstro que engole tudo que está à sua volta, ou porque é uma casa mal conservada com uma aparência monstruosa? Então, na sua opinião. Né? Aqui tem o Steven Spielberg, que é o criador, né, o cineasta, né, o produtor de filmes, roteirista muito famoso, e ele trabalha muito com esses efeitos visuais, né, nos filmes, e a Casa Monstro foi produzida por ele. Tá? Então leiam ali para saber um pouquinho mais sobre ele, certo? Então façam os exercícios desse momento da leitura ali da Casa Monstro, do cartaz, né? Então lembre-se que o cartaz é esse gênero que trabalha principalmente com a imagem, mas também com a linguagem verbal. E aproveitem para fazer, né, o cartaz lá sobre a fábula, que é o trabalho da prova CVM que eu pedi para vocês. Escolher uma fábula, fazer um cartaz, apresentar este cartaz, né? Então lembre-se que tem que ser algo visual que chame a atenção do leitor, né? E com ilustração, né? Então, por enquanto, é isso. Até mais.